Não, depois. Estou. Muito bem, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez estamos aí no nossa mais uma masterclass, né, gratuita, trazendo para vocês um tema sempre desafiador para o terapeuta e para quem quer ser terapeuta, né, que são os transtornos que a gente vai abordar hoje. E é um prazer estar com vocês, pessoal que está chegando. Rosa, Anabela, boa noite. Pessoal de Portugal presente, Maria Joaquina, boa noite a Boa todos, a noite. todas. Pessoal aqui do Brasil, Marleia, Dani, Elizabeth Borges, Fabiana, Florbela também. Boa noite, Florbela. Pessoal de Portugal aqui, ó, prestigiando, sempre um prazer estar aqui. Pessoal daqui, Helena, Rosane, sejam todos bem. Janaína, boa noite, Janaína. Dona Nina, Antonina, Maria Angélica, Fabiana, todos aqui, Sheila, Miriam. Regina Lemos, quanto tempo, Regina? Vai, Elizabeth Borges. Tudo bem, Regina? Muito bom. Bem, então, vocês. Ediane, você não falou que hoje é tal do bloco? Quinta. Ah, não, é quinta que não é o bloco. É o bloco vai ter quinta-feira, na Bahia, quarta-feira já tem carnaval, é o mês inteiro, gente. Muito E bem. ainda assim você não quis mudar, Milton. Pensa disso. Ô, Milton, já começou desde sábado, Milton. Tá vendo aí? Sábado, teve domingo. Sabe o Aí, que a pessoa queria? Que eu modificasse a aula que eu vou dar na quinta-feira para ela ir poder ir para o bloco e depois poder assistir a aula ao vivo. Só isso. Só aqui no Brasil mesmo, gente. Está no Brasil. Boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando. Vamos lá, que a gente tem muita coisa nós temos muita coisa para conversar, para falar. Enquanto o pessoal está entrando, quero dar então as boas-vindas para aqueles que estão aqui pela primeira vez, né? É um prazer ter vocês aqui, é um prazer ter todos que estão sempre acompanhando, né? As nossas, é, as nossas masterclass, né? E agora eu quero antecipar para vocês que eu vou retomar um projeto que eu tive há algum tempo atrás. E aí a gente vai só esperar o carnaval, né? Acabar esse negócio de bloco e de trio elétrico, né? Mas eu estou retomando o projeto que eu já fiz há algum tempo atrás, que é retomar as lives semanais. Então, é um projeto agora que vai se chamar Momento do Terapeuta Transformador. Então, são lives semanais, onde eu vou trazer para vocês temas sobre a terapia, atendimento, questões como essas, de alguns tipos de patologia, aspectos de estratégias terapêuticas. Vou abordar temas que são interessantes para aqueles que são terapeutas, que querem ser terapeutas, e é uma forma de poder ajudar, né, colaborar, trazer a minha experiência desse tipo de questão. Então, são lives semanais, né, onde eu vou responder as perguntas de vocês, vão abordar temas interessantes para que vocês possam estar aprimorando, né, esse caminho para ser um terapeuta transformador, esse que é o objetivo. Então, aguardem a partir do carnaval, depois que o trio elétrico passar, aí a gente vai lançar isso. Maria Joaquina, aqui no Brasil, assim, tem gente que acha que o ano só começa depois do carnaval. Então, é terrível, gente. A gente não consegue começar um curso antes do carnaval. A gente não Eu até não tenho essa dificuldade. Mas a maioria das pessoas espera o carnaval para começar o ano. Então, a gente perde 2 meses, 3 meses, às vezes, para poder começar o ano. Então, já viu? Começamos o ano com menos de 2 meses. Mas estamos aqui em Portugal e pode cá vir. Não, pois é. Vou fazer isso, Maria Joaquina. No próximo ano, dezembro, janeiro e fevereiro, eu vou estar em Portugal. Ótimo. Só antecipando aí, já falando sobre o pessoal de Portugal, eu vou estar dando uma turma de formação para o pessoal de Portugal, né? Que vai envolver parte online e parte presencial. Então, estamos montando uma turma de formação em Portugal. Esse ano eu vou 3 vezes presencialmente a Portugal. Fazer o quê, né? Eu vou ter que ir lá para poder dar aula presencial, porque só o online não dá, então eu vou ter que ir a Portugal para poder dar uma aula presencial, chato a beça, mas enfim, coisas de professor, né? Então, vamos estar lá, né, em Portugal esse ano. A Anabela está aí, Bela, Maria Joaquina, a Flor Bela, o pessoal está ajudando a gente aí nessa roda. Cândido também está
nesse processo. A gente está formando, então, uma turma esse ano interessante lá em Portugal. Bom, então tem muitas coisas, muito trabalho, né? Nós vamos começar hoje com essa masterclass. O objetivo é falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de personalidade obsessivo compulsiva e as manias. Mas eu quero começar falando para vocês por que desse tema, né? Por que, de alguma forma, esse tema acabou sendo o tema que eu acabei trazendo, né? Coloquei uma série de histórias algum tempo atrás falando disso, né? E aí o retorno de vocês foi muito significativo. E lá eu cheguei a falar, mas vou compartilhar com vocês, porque eu comecei junto com a Carol, né? Junto com a minha sócia, a gente estava fazendo uma pesquisa dos itens que normalmente o pessoal mais consultava na internet, por conta desses projetos, né? Temas que a gente ia abordar, enfim. E, para nossa surpresa, a Carol, quando fez algumas pesquisas sobre os temas mais pesquisados, aqueles temas que mais cresceram de consulta na internet, principalmente, para minha surpresa, né? Para minha surpresa e para da Carol, a gente estava sempre esperando, porque sempre é ansiedade, o top 2 é ansiedade e depressão. Sempre as consultas na internet são ansiedade e depressão. Para nossa surpresa, um dos itens que teve o maior aumento de consultas, quer dizer, teve o maior acréscimo de consultas na internet foi o toque. Principalmente a partir do meio da pandemia, alguns levantamentos que a gente fez, alguns sites que levantam isso, para nossa surpresa, mostravam, então, o toque como sendo o item de maior aumento de consultas na internet em termos de patologias, de psicopatologias, de problemas que as pessoas estão querendo saber. E isso foi uma surpresa, né, para mim, porque a gente normalmente tem, como eu falei, ansiedade e depressão, como sempre, o que as pessoas mais procuram. E a minha surpresa foi por conta desse número muito expressivo, mas ela é coerente com aquilo que a gente observa, principalmente pós-pandemia, né? Onde teve assim, um aumento muito grande dos relatos e dos diagnósticos em relação a toque, em relação às manias, em relação a algumas fobias, enfim. Só que o que a gente observa, e aí para a gente que, né, eu trabalho na área clínica, agora em abril vou fazer 36 anos que eu trabalho com a terapia, né, formando terapeutas, né, estudando profundamente esses temas, a gente vê que, infelizmente, grande parte dessas pessoas que estão se autodiagnosticando, elas partem de um diagnóstico equivocado, né? Ou seja, elas não têm as informações claras sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? Lá em Portugal chama POC, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é um outro tipo de problema que se assemelha, né, ou pode trazer alguma confusão em relação ao TOC, e aquilo que muitos chamam de manias. Então, tem pessoas que, por terem e observarem o desenvolvimento de algumas manias, de alguns comportamentos mais extravagantes, repetidos, que a gente vai falar sobre isso aqui, por se perceberem reproduzindo algumas manias, começam a achar que estão sofrendo de toque. E algumas pessoas que têm manias e que são realmente de um transtorno obsessivo compulsivo, algumas acham que é só mania. Então, assim, essa é aquela aula que, no meio da aula, vocês vão falar assim, nossa, você tem que ser internado. Porque a gente começa a falar sobre isso e quando mundo fala assim, nossa, mas eu faço isso. Mas eu também penso assim. Eu também, às vezes, ajo assim. Eu também, às vezes, tenho esse tipo de impressão. E é natural. Porque quando a gente estuda, né, psicopatologia, quando a gente estuda, né, por exemplo, a gente vai, aqueles que estão na área, que vão consultar o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico Americano, uma das referências de critérios diagnósticos. Se você for olhar algumas dessas patologias, nós achamos que estamos enquadrando em quase todas elas. Né? Quero dizer a vocês, não fiquem preocupadas, não tranquilizem-se, porque na maioria das vezes vocês não têm esse tipo de transtorno.
Até porque, vou falar uma coisa para vocês, quem tem, não tem dúvida que tem. Principalmente transtorno obsessivo compulsivo, é uma patologia de extremo sofrimento, de extremo desafio para quem passa. E aí o que a gente vê é muitas vezes as pessoas se diagnosticando dizendo que tem toque, e elas, na verdade, não têm toque, elas não sabem do que elas estão falando. Porque o toque, ele tem uma complexidade, tem uma característica que leva normalmente as pessoas que estão atravessando essa experiência momentos de muito sofrimento. É quase uma escravidão. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês é, como eu prometi, a gente falar sobre a possibilidade de a gente identificar, né, e diferenciar essas patologias. Isso, para o terapeuta, nós muitas vezes não temos, e hoje esse é um problema, né? As abordagens tradicionais não têm recursos muito eficazes para. Não é que não tenham, não é que não sejam eficazes, mas eles acabam tendo uma abordagem paliativa, às vezes provocando algum abrandamento de sintomas, mas com muito poucos resultados efetivos na mudança da verdadeira causa de problemas como toque, como transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Então, é importante para aqueles que são terapeutas, para quem quer ser terapeuta, quem está estudando, quem está fazendo as minhas formações ou não, enfim, então, eu sempre aberto a todas as pessoas que trabalham com isso. É fundamental a gente entender isso para poder aprender a identificar e diferenciar uma coisa da outra, para poder até ter mais recursos, mais condições de atender as pessoas, clientes nossos que chegam precisando desse tipo de atendimento, esse tratamento para esse tipo de problema. Então, o que nós vamos descobrir hoje aqui é eu poder falar para vocês sobre essa característica, né, desses transtornos, a diferença entre eles e como, de alguma forma, eu tenho procurado, com os meus métodos, né, os métodos que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, ter uma forma diferente de tratamento para o toque, o transtorno, o TPOC, né, que é o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva e as manias, diferente até das ansiedades, né, dos quadros de ansiedade pura e simples. Então, é isso que nós vamos descobrir aqui. Eu tenho aqui um mapa mental, ou seja, no mapa mental eu tenho alguns tópicos que eu vou cobrir para vocês depois terem. Vocês vão ter disponíveis esse mapa mental para depois poderem retomar o estudo, reverem os conceitos, reverem os vídeos. Quem está inscrito tem acesso, né, ao Masterclass. Durante um ano vocês têm acesso, podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Isso é uma forma de vocês poderem depois voltar ao conteúdo, ter o mapa mental, seguindo aqueles tópicos que eu vou colocar. Então, ao final eu vou abrir para perguntas, né? Mas eu quero abordar nessa 1h30 aqui, 1h10, né? Essa questão desses transtornos. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, esse mapa mental. Então, depois não se preocupem que eu vou abrir para perguntas. O meu Zoom está ligeiramente lento, não sei porquê. Ele está preguiçoso. Acho que meu Zoom foi para o trio elétrico. Meu Zoom foi para o bloco. Muito bem. Rosa, já apareceu aí a minha tela, não? Ainda não? Eu não. Vamos lá, Zoom. Vamos lá. Vamos só aguardar. Está muito lento. Tá lento, né? Eu estou compartilhando, agora estou esperando que ele me dê uma mensagem aqui. Mas, enfim, então eu vou abordando aqui. A primeira coisa... Já está. Agora foi, né? Isso. A primeira coisa importante foi exatamente, e ele sempre abre isso, quando, na verdade, não é abrir, né? Enfim, tudo bem. A questão principal que eu percebi nessa pesquisa que a gente estava fazendo de temas é que o número dessas consultas, do interesse e das preocupações sobre o toque aumentou muito durante a pandemia. Ao longo da pandemia, houve um acréscimo muito significativo de consultas das pessoas querendo entender sobre toque. Então,
Só para a gente contextualizar, por que isso, né? Ou seja, por que na verdade, a Covid, né, a pandemia acabou trazendo isso? Exatamente pelas características da pandemia, as pessoas começaram a ter que lidar com um tipo de vírus, um tipo de ameaça oculta, invisível, e que tornava a maioria das pessoas muito insegura em relação à possibilidade de se contaminarem, de adoecerem, de sofrerem ou até de morrerem. Então, esse contexto que a pandemia trouxe acabou favorecendo e eclodisse esse tipo de problema para as pessoas que não necessariamente tinham isso explicitamente no seu dia a dia, ou então algumas características semelhantes, e fizeram com que muitos achassem que estavam sofrendo de toque. Então, a questão de ser um vírus invisível e oculto, onde você não tem controle sobre como você vai evitar o contágio, né? A sensação da maioria de nós de uma certa incapacidade de como lidar com o problema, de não contar, por exemplo, com os recursos ainda da ciência, de como lidar com isso, né? Fizeram emergir, né, esse tipo de medo, um medo, uma apreensão, um tipo de sensação de ameaça por conta exatamente dessa característica do Covid-19, né? Ou seja, o medo, principalmente, o medo de se contaminando, o medo de adoecer, de ficar doente, o medo de sofrer e o medo, como consequência, o medo de morrer. Ou seja, a constatação da letalidade do vírus, a falta de recursos, essa coisa dele ser invisível e a gente não ter mais controle naquele momento sobre como era, fizeram então com que esses conteúdos, essas crenças, essas impressões, esses medos viessem à tona em muitas pessoas, passando realmente a modificar os seus comportamentos e as suas reações. Então, é claro que a partir daí, diante desses medos, diante de todas essas reações, as pessoas, então, hoje, e aí na pandemia, isso também teve um impacto muito grande, o uso e o acesso do online aumentou exponencialmente, porque as pessoas, então, começaram a ter que buscar, né, o online para se relacionar, para poder contactar, para poder se informar, enfim. E aí nós temos o problema dos diagnósticos. Eu coloquei aqui os diagnósticos, entre aspas, por quê? Nesse contexto de uma busca que não fosse profissional, de entendimento daquilo que as pessoas estavam sofrendo, dos medos e dos comportamentos inadequados, de comportamentos exagerados que elas percebiam em si ou nos familiares, a busca, muitas vezes, dessas informações na internet, ela acaba levando a uma precipitação, a um diagnóstico equivocado. E aí nós vemos, então, eu vi aqui, né, conforme eu fiz o Stories, publiquei alguns posts sobre isso mais recentemente, até por conta dessa Masterclass, e várias pessoas falando assim, não, mas eu passei a desenvolver uma preocupação, um medo de pegar o Covid, então eu tenho toque. Mas isso não necessariamente é toque. Mas eu tenho sempre uma preocupação excessiva de lavar as mãos, de limpeza, então eu tenho toque. Isso não necessariamente é toque, né? Ou seja, essa busca por uma informação acaba trazendo na internet uma precipitação e um diagnóstico equivocado para um tipo de problema que é considerado grave em termos de saúde mental. Então, é importante a gente discriminar isso. E qual é o grande problema hoje da internet? É que a gente vai, então, por exemplo, se a gente for buscar, se você for buscar depois, sobre toque, sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, você vai ver que tem um grande problema na internet, que é uma série de soluções que estão apresentadas muito superficiais. Explicações, porque aí tem a ditadura do vídeo de 5 minutos. Então, tem uma coisa que as pessoas não podem produzir mais vídeos de 5 minutos, porque senão o seguidor lá, o que está escrito, não vê o vídeo todo. O que acaba resultando disso? Vídeos pequenos, com informações muito genéricas, uma simplificação, às vezes, absurda do problema, e muita repetição. Se você pegar, tem vários vídeos que falam as mesmas coisas. E, normalmente, dentro de uma abordagem, dentro de uma perspectiva do paradigma tradicional, ou seja, de um paradigma médico, de um paradigma psicológico,
tradicional, ou seja, numa visão materialista, organicista, de entendimento do ser humano como forma de explicar os sintomas, a origem e outros tratamentos. Então, só que a gente acaba tendo, então, imagine, as pessoas que não sabendo, né, não tendo esse tipo de conhecimento, vão à internet e procuram saber sobre toque. Você tem algumas dessas soluções, que eu chamo de superficiais, que chegam a ser, se não ingênuas, algumas delas são soluções assim, quase que de uma estupidez muito grande. Desculpem, né, mas assim, a gente tem que falar sobre isso. Então, é impossível, mas infelizmente tem esse apelo, né? As pessoas então procuram lá, e as pessoas às vezes estão aflitas porque sofrem de algum problema, estão atravessando um sofrimento, e elas então encontram um vídeo de 5 minutos que fala, por exemplo, como esse aqui que eu coloquei, né, aqui para vocês, 5 passos para se livrar do transtorno obsessivo compulsivo. 3 passos para, 3 dicas para. Eu vou voltar a fazer, eu fiz uma postagem há um tempo atrás que eu vou voltar a fazer, né? Porque o pessoal fica falando assim, faz um post de dica. Eu falei, gente, mas eu não acredito em dica, né? Então tá, eu vou fazer uma postagem sobre dica. 2 dicas de como você não acreditar em dica. Eu vou fazer isso. 2 dicas para você não acreditar em dicas. Por quê? 5 passos para você superar o toque é de uma simplificação que é quase um desrespeito para quem realmente sofre de toque. Só para vocês terem uma ideia, não vou me estender nisso, só para vocês terem uma ideia. 5 passos para você resolver superar o toque. Aí você vai ver lá assim, os pensamentos não são da mente, eles não são da sua vontade. Então é só você parar o ciclo de pensamentos. Então é isso, é só você entender que o pensamento vem da sua mente, ele não é da sua vontade, e você para o ciclo de pensamentos. Na hora que você parar, aí você vai dizer para ele assim, para o pensamento, segundo passo, diga para ele, pare, isso não é real, não está acontecendo, respire e se acalme. Aí se você já se acalmou, você passa para o passo 3. Qual é a probabilidade disso realmente acontecer? Aí você começa a refletir, qual é a possibilidade disso realmente acontecer? Aí você vai então ver que é um absurdo. E aí então você deixa de sentir o toque, os sintomas do toque. 4º passo, a compulsão que você tem, o ritual que você tem, o comportamento repetido que você tem no toque, ele não resolve o problema. Então, você não obedeça os pensamentos. É simples assim. Não obedeça os pensamentos. E o último passo você tem que entender o ciclo do medo. Quando você entende o ciclo do medo, você vê que quanto mais você sente medo, mais medo você sente. E aí, então, você aumenta o seu toque. Então, você quebra o ciclo do medo. Eu vou encerrar minha aula aqui agora, porque vocês agora têm a saída para tratar o toque. É só vocês mandarem isso para os seus clientes e falar assim, olha, é só isso. O pensamento é da sua mente, não é seu, não é real, é um absurdo. Você pensa que é um absurdo, você manda parar, respira, acalma, e você, então, entende o ciclo do medo. E na hora que você entender, vejam, isso é uma abordagem eminentemente racional, cognitiva, e que desconsidera quem realmente tem toque. Porque quem tem toque não consegue fazer nem o primeiro. Não consegue nem fazer o primeiro. Imagine, então, uma pessoa, como eu já tive vários clientes com toque esses anos todos, muitos anos, 35 anos de atendimento. Uma cliente, 17 anos, jovem, que ao sair de casa, ela quando está escovando o dente, se ela tiver um pensamento negativo, ela tem que tirar todo o conteúdo do tubo de pasta de dente, jogar na pia, porque se ela não fizer isso, alguma coisa vai acontecer de ruim com a família dela. Depois que ela acaba de escovar o dente, ela vai então pentear o cabelo e ela tem que escovar 100 vezes do lado direito, 100 vezes do lado esquerdo. Se nesse meio tempo ela tiver um outro pensamento, ela tem que recomeçar 100 vezes do lado direito, 100 vezes do lado esquerdo. Essa mesma moça, quando saía, se ela visse a imagem dela refletida num vidro, num espelho ou numa poça de água, ela tinha que voltar a casa para começar a fazer o caminho novamente. O que vocês acham que uma pessoa jovem de 17 anos, que se vê invadida por um pensamento que a obriga a fazer isso, se ela tem condição de pensar assim, não, esse pensamento não é do meu pensamento, não é da minha vontade, é só um pensamento e não tem sentido nenhum.
como você vai dizer para uma pessoa que acredita que ela tem que bater na parede 4 vezes, porque senão a mãe dele vai morrer? E é um pensamento mágico que ele acredita que, de fato, possa provocar a morte da sua mãe. Então, quando a gente tem 5 passos para poder vencer a Covid, e que fala disso dessa forma, é quase que um insulto a quem realmente tem esse tipo de pensamento e não sabe nem como fazer. Por quê? Um dos principais, principalmente no toque, tá? Aqui eu vou falar dos outros, mas principalmente no toque. Um dos maiores problemas de quem tem toque, o maior sofrimento talvez de quem tem toque, é porque esse cliente, essa pessoa, ele sabe que aquele pensamento é exagerado. Ele sabe que aquilo é desproporcional. Ele sabe que aquilo ali é um absurdo, na maioria das vezes. Mas ele não consegue evitar aquela pressão que aquele pensamento traz, aquele tipo de pressão sobre uma ordem que aquele pensamento invasivo traz, ao ponto dele ter que fazer alguma coisa, porque senão o nível de ansiedade dele vai a um nível, para um pico absurdo. Então, essas pessoas sofrem exatamente porque elas sabem que aquilo ali é um absurdo, que é irreal, mas elas simplesmente não conseguem controlar esse ciclo. E aí, quando ela entra nesse ciclo, ele torna-se, às vezes, um ciclo quase que interminável, uma verdadeira escravidão. Então, muito cuidado, porque a gente vai ver na internet soluções e vídeos como esse, que propõem, quase que simplificando, em 3 passos, 3 dicas. Processos como esse, mais complexos, não vão ser tratados com uma sessão, com 2 sessões, com 4 dicas, com 3 dicas, com um exercíciozinho que você vai ouvir no podcast e você vai repetir quando você caminha na praia. Infelizmente, lamento. Se é isso que vocês esperavam aqui, então não é isso que eu disse que eu vou entregar. O que eu vou entregar é a gente poder olhar com clareza e ver realmente o entendimento dessas diferenças para que a gente possa minimamente identificar com o que a gente está tratando, com que tipo de cliente, qual é o tipo de problema que a gente está lidando com o nosso cliente. E quando eu falo do paradigma tradicional, a outra coisa que a gente vai ver, e aí sim, nem todo o conteúdo da internet ele é fraco, né? Nós vamos ter conteúdos significativos, consistentes, principalmente na psiquiatria, né? Principalmente psiquiatras, mas que abordam o problema desses transtornos a partir do paradigma materialista, do modelo biomédico que sustenta a medicina tradicional e também a psicologia tradicional. O que eu quero dizer com isso? Esse modelo biomédico, né, que dá base à medicina, e deve ser assim, não tem nenhum problema que seja assim, mas é uma questão importante, esse modelo biomédico ele vai considerar que o problema, como o toque, como o transtorno obsessivo, de personalidade obsessiva-compulsiva, ou as manias, pela lógica do modelo, essa consequência, esse quadro de sintomas, essa psicopatologia, ela tem a sua origem em alguns distúrbios de neurotransmissores, em áreas cerebrais que têm algum tipo de disfunção que vão gerar esse sintoma, esse tipo de problema. E isso é verdade. Ou seja, quando você vai pegar na psiquiatria, por exemplo, nós temos estudos muito interessantes hoje que identificam nas pessoas, por exemplo, que têm um problema de toque, no transtorno obsessivo compulsivo, um problema numa área do cérebro que se chama o tálamo, que é uma área que envia um tipo de mensagem, né, para o nosso cérebro, para a nossa mente, sobre ameaça. É aquela que manda um tipo de mensagem quando ela faz uma leitura de uma ameaça. Dentro desse processo, há uma disfunção no tálamo, onde, então, a serotonina acaba não conseguindo mandar esse tipo de... o excesso de serotonina vai invadir o cérebro, mandando ter um tipo de reação, um tipo de atividade, um tipo de resposta a essa ameaça que não necessariamente existe na realidade material, concreta, fazendo, então, com que haja o medo, uma agitação, etc., causando, então, alguns distúrbios. Então, a gente sabe que tem um problema de serotonina no toque, por exemplo. Então, uma das estratégias da medicação no psiquiatra é uma medicação que faça a recomposição, da recaptação da serotonina, da quantidade de serotonina na fenda sináptica. Isso são estudos que mostram que exatamente esse problema de neurotransmissão ele gera os sintomas, muitos dos sintomas das principais psicopatologias, não só o toque, mas a depressão. E aí tem medicações específicas para isso. Ou então,
alguns estudos da psiquiatria mostram que nós temos uma área do nosso cérebro chamada estriado, região do estriado, e tem um tal do estriado dorsal que está lá dentro, que é uma parte responsável pelos nossos hábitos. Quando existe, então, uma disfunção nesse estriado dorsal, esses hábitos se tornam, então, compulsões, se tornam vícios. As pessoas que apresentam vícios apresentam uma área do cérebro com uma disfunção. Então, é isso. No modelo médico, nós identificamos as regiões cerebrais e desenvolvemos uma medicação que possa reequilibrar. Mas isso é um modelo que parte do entendimento que a doença ela tem a sua origem no corpo, ela tem a sua origem nos neurotransmissores. A pergunta que não quer calar é, mas o que é que naquelas pessoas causa essa disfunção de serotonina? Que causa essa disfunção do estriado? Porque senão fica parecendo que nós tivemos lá um defeito, e é esse que é o problema desse modelo biomédico, né? É um modelo biomédico que trata como se nós fôssemos, então, uma máquina. A máquina, quando a gente adoece, é porque deu um defeito, e nós somos profissionais, ou do psiquiatra, ou psicólogo, ou terapeuta, nós somos os profissionais que consertam a máquina. Então, a gente tem um modelo de conserto e eliminação, que eu chamo. É um modelo onde eu conserto a máquina com a medicação, ou então eu elimino a dor com alguma medicação, com alguma atuação. Isso é um modelo biomédico. Mas a pergunta é, da onde vem, ou o que é que provoca essa disfunção bioquímica? Ou seja, nós vamos ver aqui a forma como eu trabalho, numa visão de ser humano ampliada, aonde então essa origem, essa causa que tem como consequência um transtorno obsessivo compulsivo, um TOC, por exemplo, que é considerado pela psiquiatria como a origem da serotonina, que existe, de fato, ali, um déficit de serotonina, deve ser medicado, inclusive, nesses casos graves, não pode isentar da medicação, tem que tomar a medicação para aliviar os sintomas, mas a serotonina, ela não é a causa do TOC. Ela já é uma consequência de uma causa anterior. É a forma como a pessoa funciona, é como a mente dela está com alguns padrões inadequados que vão gerando essa pressão física, que vai gerar uma disfunção dos neurotransmissores e que vai, como consequência, uma segunda consequência, gerar um quadro, que pode ser depressão, pode ser um toque, para cada um de ansiedade, para cada um de nós vai desenvolver uma forma diferente. Então, nós vamos ver na internet várias abordagens, todas elas muito em cima do paradigma tradicional. Na psiquiatria, como eu falei, e na psicologia, principalmente as abordagens da terapia cognitivo-comportamental. Porque a cognitivo-comportamental ela vai procurar uma adaptação do indivíduo a modificar a resposta dele. Então, não vai se considerar conteúdos inconscientes, nada, mas uma forma de adaptação a esse tipo de processamento. Então, vai tratar o psiquismo como uma caixa preta e vai ver, pela resposta, mudar os inputs para poder mudar a resposta. E é eficaz. Só que, na minha experiência esses anos todos, tem uma eficácia relativa, porque, com certeza, ajuda a diminuir, a eliminar alguns comportamentos inadequados, mas, na verdade, muitas vezes esse ajuste vai fazer, ao longo do tempo, um deslocamento, a gente em psicologia chama de deslocamento, para um outro tipo de sintoma. Às vezes até mais adaptável, mas é só um deslocamento. Por quê? Porque se mudou a resposta, mas não se mudou a origem da resposta. Então, se muda a resposta, torna ela mais adequada, mas, muitas vezes, tendo esse tipo de dificuldade. Então, a gente vai ver que a maior parte das orientações na internet, elas estão baseadas nisso, né? Nesse tipo de abordagem. Então, quando a gente está pensando, independente antes até de a gente pensar na forma como eu costumo ver o ser humano, e como eu entendo que esse tipo de problema se forma, eu venho estudando isso profundamente esses anos, não só o toque, pânico, a depressão, porque eu constatei ao longo desses anos a necessidade de encontrar recursos e formas de entendimento daquilo que realmente acontece na dinâmica de um cliente que passa por um transtornos como esse, graves como esse. Né? Então, esse tipo de contexto fez com que muitas pessoas, por exemplo, também achando que tem a mania, mas eu tenho mania de, por exemplo, chegar em casa, eu tenho mania de colocar a chave no mesmo lugar. Então eu tenho toque. Quem aqui nunca? Quem nunca? Vou contar para vocês aqui, vou confessar para vocês uma história pessoal. Olha, não conta isso para ninguém não, hein? Esses são os meus segredos. Eu sempre dei muita palestra da minha vida, né? Na época do presencial, muita palestra presencial. E eu tinha uma mania. Eu acho que eu não tenho mais não. Não sei.
Quando eu voltar a fazer o presencial, eu vou voltar a ver. Eu tinha uma mania. Eu chegava para dar palestra, né, em uns lugares grandes, pequenos, tudo qualquer lugar eu ia para dar palestra. Eu chegava, normalmente o pessoal já me chama para ficar lá na mesa lá da diretoria, né? E eu estava lá. Enquanto a palestra não começava, o que eu fazia? Eu contava quantas cadeiras tinham na primeira fileira e quantas fileiras tinha, para fazer uma conta de quantas pessoas será que iam assistir a palestra. Toda vez eu fazia isso. Aí ficava assim, 10, tem 20, então tem 500 pessoas, tem 480 pessoas. E toda vez eu fazia isso. Tem o toque, né? Não. Será que eu tenho toque? Não, não tem, né, Maria Joaquim? Não tem toque. Tem uma mania. Tem gente que tem mania de, não, assim, vou colocar sempre é, as roupas escuras do cabide, começa com as escuras, vai caindo degradê para as claras e depois as estampadas. Tem toque? Tem, pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Não necessariamente isso quer dizer que a pessoa tenha toque. O que acontece? Às vezes as pessoas, então, têm manias como essa, são manias nossas do dia a dia, isso depois a gente vai ver, isso é um traço obsessivo, é um traço de uma ideia que fica fixa, mas não é um transtorno mental grave. Então, há salvação, viu, gente? Há salvação para todos vocês, todas as manias de vocês. Não precisa nem confessar as manias para mim, porque tem gente que tem umas manias meio estranhas, né? Mas, enfim. Então, nem todo comportamento desse tipo vai ser enquadrado, classificado como um transtorno mental grave que precisa ser medicado, etc, etc. Então, isso é fundamental para você que é terapeuta, para quem quer ser terapeuta, para a gente. Primeiro que, para mim, a questão do diagnóstico em si, ela não é relevante. Por quê? Porque a forma como eu vou abordar independe se o cliente teve um diagnóstico de toque ou de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Que tem variações ali na intensidade, no nível do sofrimento, na forma de manifestação. Mas a dinâmica, segundo a forma como eu trabalho, na visão de ser humano que eu adoto, que eu desenvolvi, a forma de eu abordar vai ser a mesma. Então, é claro que isso é importante para a gente que trabalha com isso, que tem interesse nisso, para a gente saber com que tipo de quadro a gente está lidando. Mas veja bem, tem um outro grande problema. Algumas vezes, e não são poucas, o diagnóstico está errado. O diagnóstico está errado. Primeiro que terapeuta não tem que dar diagnóstico, isso não é uma competência do terapeuta, não é uma competência do psicólogo, não é a competência do psicoterapeuta. Diagnóstico é competência do médico psiquiatra. Ponto. Não entrem nessa de... O que a gente está fazendo aqui é para a gente diferenciar, para a gente poder entender os quadros, para poder ter domínio sobre como a gente vai atender. Não é nossa obrigação dar diagnóstico. Só que, é claro, eu trabalho com isso há 35 anos, como eu estou falando para vocês. Então, como a gente conhece os quadros, às vezes a gente vê que tem uma pessoa que vem com um quadro e ela está mal diagnosticada. Ela está sendo tratada com uma medicação que não é para aquilo, porque ela tem um outro tipo de problema. Por que isso acontece? Porque algumas vezes, não são todos, né, não dá para a gente generalizar esse ponto, mas muitos, talvez a maioria, dos psiquiatras, têm um nível de contato com o cliente muito pequeno. De 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, ou de 6 em 6 meses, ou de mês em mês, vai lá, tem lá meia hora, 20 minutos, quando tanto, o cliente descreve as mudanças que teve ou não, e ele normalmente vai prescrever quase que praticamente ajustando a medicação que ele deu. A gente, como terapeuta, acaba tendo uma frequência e um acompanhamento do dia a dia, da forma como a pessoa funciona, muito mais próximo. Então, a gente consegue, às vezes, identificar algumas peculiaridades que, às vezes, o cliente não leva para o psiquiatra e o psiquiatra nem tem noção de que aquilo acontece. Eu já passei por várias situações assim. Uma das mais significativas é uma mulher que tinha uma depressão há 20 anos, tratando a depressão. Ela estava 10 anos com o mesmo neurologista que estava cuidando dela, e eu conheci o neurologista. E, na verdade, ela não tinha depressão, ela tinha um transtorno bipolar. A medicação é outra, a estratégia terapêutica é outra. Mas eu não podia falar, você não tem depressão, você tem um transtorno bipolar. Mas quando eu comecei, de alguma forma, mostrar a ela que a característica do comportamento dela e tal, e ela procurou um outro psiquiatra, a primeira coisa que ele falou foi assim, ela tem bipolar. E ele passou a modificar a medicação dela. E aí ela melhorou muito até na terapia. Por quê? Porque ela estava mal medicada. Então, esse modelo e a questão nossa
principalmente a gente poder diferenciar, não é o nosso trabalho diagnosticar, mas a gente poder ter uma noção de como que se lida nesse quadro. Então, vai depender, como eu estava falando, da gravidade, do impacto grave que tem na vida da pessoa, do nível de intensidade, da repetição que tem, de como isso impacta a vida de trabalho da família. Isso é que vai determinar, muitas das vezes, qual é a categoria do problema que a pessoa tem. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para também evitar colocar um rótulo no nosso cliente. Então, aquele é o nosso cliente do toque. Aquele é o nosso cliente da mania tal. Aquele é o cliente que tem uma ninfomania. Ou seja, nós vamos acabar generalizando, né, colocando um tipo de rótulo, sem, de fato, poder entender como nós podemos ajudar esse cliente a sair de transtornos que, às vezes, são muito dolorosos, são de muito sofrimento para essas pessoas. Então, é importante a gente poder esse é o nosso ponto principal hoje, a gente aprender a diferenciar isso. Eu não sei por que ele faz isso comigo. Ele abre tudo, quando na verdade não é problema. O negócio é para fazer surpresa para vocês, gente. Tem todo aqui um esquema, e ele não faz surpresa. Olha só que chato. Ele quebra a minha surpresa todinha. Maria Joaquina já está vendo, Maria Joaquina? Já está lendo? Isso é ansiedade. Isso é ansiedade antecipatória. Está querendo... Ou seja, o que nós vamos fazer? O que é importante para a gente? A gente poder entender minimamente o que é um transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, né? Em português é TOC, e o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, né? Que tem diferenças de uma coisa e outra, e aquilo que nós chamamos de manias. Nós vamos ver que muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, manias e elas estão diagnosticadas ou elas se autodiagnosticam como tendo toque, porque elas têm algum tipo de mania, algum tipo de ritual, algum tipo de reação. Então, são três coisas diferentes. Dentro da mania, nós vamos ter alguns tipos de mania. Tá? Então, quando nós falamos de toque, nós estamos falando de um tipo de transtorno extremamente doloroso para quem passa. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem esse nome exatamente porque ele associa um problema obsessivo com um problema compulsivo, como uma reação compulsiva. Ou seja, o transtorno obsessivo-compulsivo, que abriu aqui de novo, sem a minha ordem, né? Não são obedientes. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele é essa combinação onde existe, no primeiro momento, um pensamento invasivo, um pensamento intrusivo, um pensamento que invade a mente da pessoa, com algum tipo de característica, com um tipo de ameaça, com um tipo de gravidade, com um tipo de intensidade. Esse pensamento invade a mente e, ao invadir a mente, gera um aumento da ansiedade, porque o cliente começa a achar que aquilo vai acontecer. Algo vai acontecer. Aquele pensamento começa, então, a aumentar o nível de ansiedade. Então, aqueles pensamentos começam a entrar de tal forma e o nível de ansiedade vai aumentando pelo medo de que possa acontecer alguma coisa, e chega um ponto tão insuportável que o cliente começa a fazer um comportamento para aliviar a ansiedade. E ele começa, então, a ter que repetir compulsivamente esse comportamento para aliviar a ansiedade. E aí ele estabelece, então, esse tipo de ciclo. Na hora que vem o pensamento invasivo, ele repete aquele comportamento compulsivamente para aliviar a ansiedade gerada pelo pensamento. Só que, como não elimina o ciclo, é até o próximo pensamento entrar, a ansiedade aumentar e ele repetir o comportamento compulsivo. Então, esse comportamento repetido é o que a gente chama de compulsão. Esse pensamento invasivo é o que a gente chama de obsessão. Obsessão é porque é uma ideia fixa, é um pensamento que vem e que invade a mente do indivíduo. E aí depois, então, ele repete esse ciclo. E esse ciclo, então, começa a se repetir de tal forma e daqui a pouco a pessoa não consegue quebrar isso. Então, vocês imaginem, e essa é a grande característica do transtorno obsessivo, é esse pensamento que invade a mente de uma forma agressiva, de uma forma abrupta, e que gera, então, tamanha pressão no psiquismo, porque é uma ideia fixa, vai aumentando a ansiedade e o comportamento repetido, a compulsão, vai aliviar. Então, por exemplo, a minha clientinha lá, que eu falei para vocês, na hora que ela está lá escovando o dente, vem um pensamento e fala assim, sua mãe vai morrer.
sua mãe vai morrer, sua mãe vai morrer, sua mãe vai morrer, você tem que tirar todo o tubo esvaziar a pasta de dente da pia, senão sua mãe vai morrer. Aquilo é tão aflitivo para ela que ela vai lá e, pum, tira toda a pasta do tubo. Aí a ansiedade diminui até o próximo pensamento, que vem e fala assim, olha, você tem que escovar 100 vezes. Porque senão, aí ela fica, então com o pensamento, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, então ela vai, escova 100 vezes e conta. 1, 2, 3. Teve alguém que interrompeu, ela tem que começar. Estava no 40, volta. 1, 2, 3. Ou seja, tem um pensamento, invade a mente e que gera essa tensão e que, então, um comportamento associado alivia, mas isso não resolve, porque não é escovando. E a gente fala aí de uma outra característica muito importante no toque, que é esse que eu chamo de pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? Tem um pensamento que, de fato, ela acredita que se ela não fizer isso, a mãe vai morrer. Ela sabe que a mãe não vai morrer, mas ela fica com aquela pressão que se ela não fizer isso, a mãe vai morrer. E aí, então, nós vimos que esse ciclo se repete, às vezes, em situações diferentes, às vezes de forma diferente, mas é esse ciclo que caracteriza o toque. Então, vejam, é diferente, por exemplo, do transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, como a gente vai ver. A característica do toque tem a ver com esse pensamento invasivo e a compulsão que alivia a ansiedade. Uma coisa importante, para vocês terem uma ideia, essa grande diferença é porque nessas obsessões, a gente chama isso tecnicamente de ego-distônicos. Ego-distônicos quer dizer assim, é como se fosse um pensamento que vem de fora. Não é um produto da mente da pessoa. A pessoa sente como se fosse um pensamento que vem de fora. Ele é distônico, ele é como se ele não se adaptasse ao ego. Ele é uma coisa diferente do que a pessoa é, do que a pessoa pensa, do que a pessoa quer. Por isso que a gente chama de ego distônico, porque parece que ele vem de fora. Diferente, por exemplo, do outro que tem a ver com o ego sintônico. Parece que é de dentro da pessoa, que é a característica dela. Então, vocês vejam, quando tem uma pessoa, um pensamento que invade, dizendo se você não fizer, sua mãe vai morrer, esse pensamento gera um desconforto e aí a compulsão, o comportamento, o ritual, bater na madeira, contar até 100, vai gerar um alívio dessa ansiedade. Só que o que acontece? Vira uma escravidão. Porque o pensamento não deixa de aparecer, ele aparece cada vez com mais intensidade e a pessoa cada vez tem que fazer mais rituais. Às vezes ela fica num tipo de ritual só, às vezes ela pode ter vários tipos de rituais. Quais são os principais tipos que a gente vê? E aí vocês vão reconhecer isso. Limpeza, contaminação e lavagem. Então tem um pensamento, e aí vocês imaginem esse efeito desse tipo de toque na pandemia. Então, se eu tenho um pensamento de contaminação, a consequência é o quê? Eu tenho que evitar tocar e eu tenho que lavar, eu tenho que limpar. Por quê? Para evitar a contaminação. Então, eu tenho um pensamento que vem, você vai estar contaminado, e aí eu vou desenvolver um comportamento compulsivo para evitar aquele risco de contaminação. Então, vejam, isso é diferente dos cuidados normais que uma pessoa, entendendo a gravidade do vírus, do coronavírus, tinha que fazer em relação a colocar máscara, colocar luva, para evitar isso. No início, a gente estava lavando tudo quanto é fruta, tudo quanto é... Por quê? Isso não é toque. Isso era, naquele momento, uma providência para realmente evitar uma contaminação, porque era um fato real. Agora, vocês imaginem, a partir daí, a pessoa ficar achando, como hoje, né? Tem outras situações, né, em que não tem a ver com o coronavírus, mas onde a pessoa tem esse pensamento que vem dizendo assim, está contaminado. Se está contaminado, ou para não contaminar, o que é que tem que fazer? Evitar tocar nas coisas, ou então lavar, limpar. Aí nós temos o ciclo do... Eu tive um cliente, ele era médico, filho de uma família de médicos, ele morava com os pais ainda, quando ele veio procurar. Extremamente sofrido num toque de limpeza e contaminação, e ele trabalhava no hospital. Então, quando ele chegava a casa, os pais, o pai e a mãe médicos, ele chegava a casa, ele pegava toda a roupa na porta de casa, ele tirava, tinha que ter um saco de plástico, onde ele colava toda a roupa, o sapato dele, ele ia direto para a área de serviço, tinha lá um produto próprio, e ele queria desinfetar tudo aquilo para poder entrar em casa. E isso ficava tão forte que ele tinha que fazer e ele tinha que lavar então os dedos, as unhas, não sei o quê, de uma forma, às vezes, 2, 3 vezes. E ele começa, então, a exigir que os pais também fizessem isso. Porque aí ele começa a
extrapolar isso para o medo de contaminação que vem do ambiente. Então, vocês imaginem uma pessoa que é médico e que fica nesse ciclo de lavar, além dos cuidados naturais do médico, né, quando no ambiente do hospital, ele então fazer algo, e o meu pai dele falou assim, gente, olha só, isso não faz sentido. Se a gente tivesse para contaminar, lá no hospital a gente vai estar contaminando, então a gente faz, é o protocolo. Não, mas tem que ser mais, porque esse protocolo... Aí ele, como era um cara muito inteligente, ele começava a buscar os estudos. Está vendo? O estudo diz que nós estamos mais sujeitos para justificar o comportamento dele, porque senão era muita angústia, fazendo com que ele ficasse escravo de uma excessiva providência de limpeza por conta de um pensamento de contaminação. Um outro que chama de responsabilidade verificação. Então, eu tive uma cliente que ela saía de casa, quando ela estava no elevador do apartamento, vinha o pensamento assim, você fechou o gás? Aí ela voltava, abria a porta, verificava se o gás estava fechado, estava desligado. Tá, saía. Quando ela chegava no elevador, falou assim, tem certeza que fechou o gás? Voltava ela. Ela não conseguia sair de casa sem, no mínimo, 6, 7 vezes ela voltar para verificar o gás. Então, ela, quando saía, isso a gente chama de verificação, né? Então, por exemplo, quando ela ia viajar, ela ficava com o pensamento assim, e se pegar fogo? E se der um curto-circuito? E se der um problema desse? Aí o que ela fazia? Ela desligava a geladeira, desligava a cafeteira, desligava tudo em casa para poder viajar. Quando ela chegava, ela perdia toda a comida que tinha deixado na geladeira, ela tinha que montar um esquema para poder viajar, porque ela desligava tudo, porque ficava um pensamento, se você não fizer isso, vai pegar fogo, e você vai ser responsável. Tem aí a responsabilidade. Para aqueles que já fazem curso comigo, já têm acompanhado o meu método, já dá para perceber que um dos traços de caráter marcantes no toque é a culpa. Tem algo de uma culpa inconsciente que faz com que a pessoa ache que se ela não fizer aquilo, ela vai ser culpada de alguma coisa que vai acontecer, ou com ela, ou com alguém, etc, etc. Então, vejam, enquanto não se aborda esse traço de culpa, essa origem da culpa, não adianta tentar modificar esse comportamento, porque é tão forte o medo da pessoa se sentir culpada que ela vai repetir comportamentos compulsivos como esse. Verificação e responsabilidade. O outro é de simetria e ordem. Simetria e ordem, sabe aquelas pessoas que estão mexendo, você está numa reunião, ela está na mesa, aí ela começa a arrumar as suas coisas, ela começa a ajeitar o caderno, ela começa a ajeitar a caneta, né? Eu tive uma cliente e ela foi um restaurante bacana aqui do Rio de Janeiro, e aí quando ela chegou estava lista de espera, estava aguardando a mesa e tal, ela sentou no bar lá da mesa de espera e viu que tinha uns quadros tortos. Os quadros estavam tortos, meio tortos na parede. Aí ela foi lá, ela falou assim, eu comecei a ficar aflita. Aí eu não aguentei, fui lá e ajeitei o quadro. Ajeitei o outro quadro. Aí veio o mestre correndo e falou assim, senhora, isso é a obra do artista, é o conceito de arte. A questão é para ele ficar torto mesmo. Aí ela falou assim, mas eu não aguentava ver aquilo torto. Ela foi lá e ajeitou o quadro num restaurante que não era dela, né? Porque incomoda essa pessoa. Se as coisas não estiverem simétricas, se não estiverem arrumadas em ordem, em degradê, elas começam a ficar com um tipo de incômodo que parece que se não tiver perfeito, se não tiver ordenado, alguma coisa ruim vai acontecer. Então elas têm que ordenar, elas têm que organizar, elas têm que medir, elas têm que colocar, tem que, por exemplo, não pode pisar na linha. Sabe essas coisas, né? Quando a gente era mais novo, que a gente andava na rua e não podia pisar na linha do... Quem fez isso? Ih, gente, só eu? Caramba, então é grave, né? Também fez? Ah, então mais gente, então só eu sou eu, né? Helena também, ó, Helena, viu? Ó. Também? Nossa senhora, a gente não podia pisar na linha, né? A gente não sabia por quê. Aquilo não era toque. Porque a gente ficava divertido em fase assim, não, como é que eu faço para pisar? Ok, era divertido, ou então não angustiava. A grande diferença para quem tem toque é que se não fizer isso, é um grande sofrimento. Parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Isso é que diferencia uma mania de um transtorno obsessivo compulsivo, onde isso gera, não posso pisar, porque senão alguma coisa vai acontecer. Né? Então, simetria e ordem. Pensamentos repugnantes. Pensamentos repugnantes sobre sexo e religião. Então, já tive um cliente, por exemplo, ele era espírita. E aí ele ia para o centro espírita para dar passe no pessoal, né? Para dar passe magnético.
Aí ele falava, quando ele ia lá para a câmara de passe, ficava todo mundo em silêncio, todo mundo meditando, todo mundo concentrado, naquela, né, voz de fada, todo mundo falando assim, meu irmão para lá, meu irmão para cá, vamos, né, vamos pensar em Jesus. E ele se postava lá para dar o passe. Quando ele esticava a mão, ele começava a pensar um monte de cena de sexo. As cenas de sexo imaginavam, invadiam ele. Ele imaginava a pessoa que estava dando sexo pelada, ele imaginava ele fazendo sexo com a mulher dele, e ele falou assim, nossa, mas aquilo ali não é um lugar. E ele só via os pensamentos sendo invadidos de sexo num lugar onde ele não conseguia ter esse tipo de comando, de controle sobre esse pensamento. É um pensamento invasivo, trazendo ele a ansiedade, e aí ele tinha, então, depois que rezar, aí ele tinha que estabelecer lá o ritual dele. Então, imagine, né? Ou então de religião, né? Alguma coisa de blasfemar, de alguma coisa que, ou seja, pensamentos que parece que vêm de fora, trazendo esse tipo de ansiedade. Ou então de repetição e contagem. As pessoas têm que repetir comportamentos, têm que contar números, têm que repetir frases, repetir algumas frases, não sei quantas mil vezes, repetição e contagem. Ou seja, vocês imaginem, então, essa característica de uma pessoa que vê os pensamentos invasivos dessa ordem como trazendo um grande desconforto, um grande sofrimento, e ela se vê obrigada a fazer um comportamento para poder aliviar, até que o próximo pensamento entre. Isso é que é o toque. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem essa combinação, e é por isso que é mais difícil, às vezes, de tratar. Porque você, como é que eu trato, né, o toque? Né? A gente tem que tratar tanto o aspecto obsessivo do pensamento que está invadindo, porque o pensamento, se ele está tocando, por exemplo, num ponto de culpa, enquanto a gente não vai encontrar por que aquele pensamento faz tanta ansiedade, por que aquele comportamento é o comportamento usado, ou seja, a gente vai tanto no aspecto obsessivo como no compulsivo, a gente tem que ir trabalhando nos dois polos. É isso que vai fazendo com que diminua esse tipo de ciclo. Se não for assim, quando você está trabalhando aqui, a pessoa repete a compulsão. Aí daqui a pouco ela muda a obsessão, ela muda o pensamento. Então, se você não fizer com uma estratégia, você dificilmente vai conseguir ajudar essa pessoa. Deixa eu ver aqui. Ok. Tem alguém com... Então, assim, isso é de um sofrimento que as pessoas que, quando têm uma mania ou têm até uma compulsão, elas não têm ideia do que é o toque. Né? Então, eu já tive clientes, por exemplo, que com medo em relação aos espíritos, né, ser influenciado por espíritos, então não podia passar numa determinada rua, não pode passar debaixo de um determinado lugar, não são só superstições, né? E aí seria uma outra questão, ou também não são as compulsões, porque a compulsão, por exemplo, é um comportamento compulsivo, pessoas que são compulsivas em relação a sexo, que são compulsivos em relação a jogo, são compulsivos em relação a comprar, a comer. Né? Então, são comportamentos compulsivos, mas não vêm com esse pensamento intrusivo. Qual é a grande diferença da compulsão para o toque? É porque na compulsão tem prazer. Comer é algo que agrada aquela pessoa, só que ela entra numa tentativa de atender um buraco, uma ansiedade, uma necessidade que ela coloca na comida, mas que não atende esse preenchimento, essa necessidade dela. Então ela come, tentando atender isso, só que isso é interminável, porque não atende, mas tem prazer. Tem prazer no jogo, tem prazer no sexo, tem prazer na comida ou em comprar. Né? É claro que depois tem um sofrimento pelas consequências, mas é diferente dessa dinâmica do toque. Então, vejam, não adianta só, como a gente viu aqui, ingenuamente achar assim, não, esse pensamento não é real, a sua mãe não vai morrer. E com isso você a imaginar que a pessoa vai quebrar esse ciclo. Quem passa por isso tem grandes dificuldades, até quando a gente começa a quebrar, o alívio é enorme, porque essas pessoas estão escravas dos seus rituais. Dos mais bizarros, né? A sensação de contaminação, por exemplo, eu tive um cliente que ele chegou no consultório muito apavorado porque ele falou assim, eu acho que eu estou com AIDS. E eu falei, nossa, o que houve, né, e tal? Então tinha alguma coisa ali na história dele, vamos ver o que é. Aí ele começa a me contar, não, eu agora estou isso, eu agora tenho que fazer isso, aquilo, para poder evitar, porque agora eu estou contaminada, minha mulher não sabe e tal. Aí eu falei, bom, vai ver que ele tem alguma experiência fora do casamento e tal. Não tem não e tal. Ele foi na casa de um amigo, o amigo ofereceu um chá, ele ao tomar o chá, achou que o chá estava com gosto de sangue, ele teve um pensamento assim, esse sangue que ele colocou aí está contaminado com AIDS, você está contaminado com AIDS. E ele disse que esse pensamento ficava o tempo todo entrando na mente dele, dizendo que ele estava com AIDS, a partir daí. Ele falou assim, eu tenho certeza que não passa o AIDS assim, mas eu estou com a sensação de que eu estou contaminado.
Imagina o sofrimento de uma pessoa que se diz lúcida e que ela está presa nesse tipo de ciclo. Então, não é uma patologia fácil de trabalhar, mas se a gente não abordar dessa forma, nós vamos ver que essas intervenções superficiais, muito cognitivas, elas não são suficientes para. Tem alguns instrumentos da terapia cognitivo comportamental que são muito eficazes, né? Então, por exemplo, mas são muito, por outro lado, muito sofridos. Então, uma das estratégias da cognitivo comportamental é o que a gente chama de dessensibilização sistemática. O que é isso? Então, se a pessoa tem medo de limpeza, ou tem medo de contaminação, a gente vai expondo essa pessoa gradativamente a cada vez mais risco de contaminação, para ela depois ver que ela não contamina. E aí ela quebra essa crença. Só que imagine o que é para uma pessoa que tem medo de contaminar, ela ser exposta sistematicamente a uma ameaça de contaminação. O nível de sofrimento, de desgaste, é extremamente significativo para essas pessoas. Algumas pessoas não suportam isso, porque é eficaz desde que a pessoa consiga vencer as etapas, mas com uma gama de sofrimento muito grande. Quando a gente acessa a origem dessa ideia e a pessoa desmonta essa lógica, o alívio é muito grande. Normalmente ela vai ter uma característica, não tem mágica, né? Ela tem uma característica de forma de pensar, de uma dinâmica que é mais obsessiva, que é mais compulsiva, e ela precisa ir ajustando, porque senão isso tende a retornar. Então, não adianta só essas intervenções da internet, porque, lamento, mas isso não resolve. O toque é talvez um dos mais graves, que tem por conta dessa especificidade. Mas o que muitas pessoas têm, como a gente está vendo, não são dessa gravidade. E elas acham que têm toque. Não é isso. Um tipo de quadros que costuma ser associado a toque, mas que não é, que é diferente, chama transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Que, na verdade, é uma pessoa que... Agora vamos lá, né? Preparem-se, né? Vamos lá agora o autodiagnóstico. Vamos lá. O que é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva? É uma pessoa que tem uma característica atribuída à personalidade, por isso que está no quadro, dentro da classificação, está do grande quadro de transtorno de personalidade, que parece que a forma da pessoa ser, a forma como ela funciona, ela tem naturalmente uma preocupação generalizada e excessiva em relação à organização, controle e perfeccionismo. Então, se a pessoa tem uma preocupação excessiva entre controlar as coisas, ser perfeccionista, organizar as coisas, ela pode estar sendo movida, tendo uma estrutura de um transtorno. Milton, mas qual vai ser a diferença entre... Porque quem aqui... aqui não, aqui é uma turma abençoada pelo Senhor, a gente está aqui com, sei lá, 50 e poucas pessoas, já tivemos aqui 50 e poucos, então, mas essa aqui é uma turma abençoada pelo Senhor, né? Então aqui a gente não tem esse problema. A gente está fora disso. Mas a gente tem que preparar para atender o pessoal lá fora que está, né, sofrendo. Né? Aqui, por exemplo, não tem ninguém que é muito controlador. Não acredito. Tem um monte de aluno meu aqui, todo mundo já superou isso. Né, Rosa? Já, né? Já superamos dessa parte. Agora a gente já sabe que não controlamos nada e tal. Que tem um excesso de organização, que quer as coisas muito organizadas, que se fica incomodado com a organização, com o controle, com o perfeccionismo. Vejam, o que realmente vai diferenciar um comportamento nosso desse tipo, controlador, organizador, meticuloso, crítico, rígido, inflexível, perfeccionista, de um transtorno de personalidade dessa ordem? É o impacto que ele tem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você tem nessa preocupação excessiva, de estar sempre preocupado de estar tudo organizado, de fazer tudo perfeito, de não errar, de ter um tipo de controle sobre as situações, movido pelo medo, normalmente uma apreensão muito grande, um tipo de rigor nas tarefas, onde você, então, dedica muito tempo para as tarefas, muito rígido na sequência das tarefas, e com isso você acaba perdendo prazo, você acaba ficando desgastado, você acaba ficando com uma sobrecarga, porque você tem que fazer tudo muito detalhado, aí você pode ter um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Ou seja, ele é parecido com o toque porque tem uma preocupação que é assim, não posso errar, não posso falhar, pode sair do controle, tem que estar tudo organizado. O pensamento é obsessivo. E o comportamento também é compulsivo, porque a gente tem que fazer tudo certinho, tudo na ordem. Normalmente são pessoas muito confiáveis, porque elas vão fazer tudo. Só que normalmente elas vão atrasar os prazos, elas vão se perder nos prazos. Por quê?
Porque ela tem um pensamento obsessivo. Qual é a diferença do toque? Além da intensidade, parece que é um pensamento próprio da pessoa, não é um pensamento invasivo. Não é um pensamento que vem de fora. A pessoa acha que é característica dela. Tem gente que, inclusive, acha que isso é uma qualidade. Por quê? Porque eu sou organizada, porque eu sou meticulosa, porque eu sou muito crítica, porque quero fazer tudo direitinho. Só que começa a fazer com que a vida fique engessada em relação a essa exigência, a esse tipo de rigor. Mas fica parecendo que é dela, por isso que a gente chama de ego sintônico. Lembra que eu falei lá do ego distônico? Ego distônico é que vem de fora, é a característica do toque. E a intensidade do toque é muito maior. No transtorno de personalidade, e está classificado como transtorno de personalidade porque é a sensação da pessoa é que ela pensa assim, e ela acha realmente isso. Mas é um processo de uma obsessão, é uma ideia fixa, que faz com que ela tenha um comportamento de exigência, de meticulosidade, de perfeccionismo e tal. Ou seja, é ego sintônico. Ela é ego sintônico por quê? Ela acha que é dela, não vem de fora. Mas o comportamento é semelhante. Só que, normalmente, a intensidade é menor. E tem um grande problema aqui. Às vezes, é socialmente valorizado. A gente acha que é bom. A gente acha que é ok, que é beleza, e não sei o quê. Ou seja, a gente até valoriza isso. Só que quem passa acaba ficando com muito sofrimento porque está sempre preocupada em não errar, de fazer direito, de controlar as coisas, e sai do esquema, desenvolve um nível de ansiedade, e aí o comportamento. A grande diferença é a intensidade e o pensamento que não parece vir de fora, parece que é da própria pessoa. Por isso que chama de um transtorno de personalidade. Vejam, para mim, dentro da forma que eu trabalho, dá no mesmo. Porque nós temos, então, uma ideia recorrente, seja que ela vem de fora, seja da pessoa, que está aprisionando e determinando um comportamento que ela não consegue mudar, ela não consegue ajustar, ela tem um automatismo. É por isso que as pessoas que fazem na formação, eu ensino o método de partes internas, que é justamente para poder trabalhar esse automatismo. É com esse tipo de recurso que a gente pode ajudar essas pessoas a identificar que parte é essa que gera um automatismo e que aprisiona as pessoas. Senão, a gente vai ficar falando para as pessoas, mas não precisa, tem que deixar de ser controladora, tem que deixar de ser, não precisa tanto isso. Não adianta isso para as pessoas. O sofrimento, o esforço que ela tem que fazer é muito grande, enquanto ela não identificar a origem realmente desse pensamento, desse tipo de pensamento obsessivo. Então, esse é o transtorno de personalidade, porque parece que é da pessoa, mas vejam, a forma como a gente vai trabalhar, no meu método, é o mesmo, é a mesma forma de trabalhar. Porque ele é mais brando, né? Costuma ser mais brando, mas ele vai ter um impacto normalmente dos prazos, das pessoas que não entregam prazos, que não conseguem cumprir prazos, tem sempre fazendo com muito esforço para poder cumprir as tarefas, enfim. Isso também é uma forma obsessiva-compulsiva, mas é vista como sendo produzido dentro da própria pessoa. E aí nós temos as manias. As manias, aqui agora que a gente vê, agora é a salvação das pessoas, né? Agora a gente vê que tem um tipo de classificação das nossas manias que não nos torna um paciente psiquiátrico. Não necessariamente, né, gente? Qualquer dúvida, depois vocês me conversam comigo para a gente ver se realmente tem alguma gravidade ou não. Por quê? Manias, a gente normalmente chama genericamente de manias, mas a gente tem que aqui, como terapeutas, como quem quer ser terapeuta, aqueles que têm interesse no assunto, diferenciar o que é mania. Né? Mania é um termo quase que popular para algumas coisas. Né? A gente tem que aprofundar um pouco mais no entendimento nosso. Tem uma mania que vem da bipolaridade, que é um transtorno de humor. O transtorno de humor tem a ver com a forma como a gente expressa as nossas emoções. Um desses problemas, um desses transtornos do humor, chama bipolaridade. O que é a bipolaridade? É uma patologia que a pessoa vai para um momento de euforia, que a gente chama tecnicamente de mania, ou seja, de um excesso de reação, e depois ela cai numa depressão. Então, o bipolar é justamente que ela vai para um polo de euforia e depois ela vai para um polo de depressão. Então, são as pessoas que trabalham muito, ficam 2 dias sem dormir, e aí depois passa uma semana deprimido. Às vezes fica 1 mês, 2 meses, em maior atividade, daqui a pouco fica 6 meses deprimido. Esse tipo de oscilação chama de bipolaridade. Quando essa pessoa passa por essa euforia, a gente chama tecnicamente de mania. Então, mania aqui é quando tem essa superexcitação da atividade. Então, a pessoa trabalha muito, ela estressa muito, ela fica muito irritada, ela fica muito ativa, mas excessivamente ativa. E depois ela vai cair num quadro depressivo. Esse tipo de mania é específico da bipolaridade. Não tem a ver com esse tema que a gente está falando, mas a gente chama de mania.
Então, muita calma, porque às vezes a pessoa tem uma mania, no sentido dessa euforia, mas não é a mania que a gente está falando do transtorno obsessivo. Tá? Isso é tão complexo, né, que antes essa questão da bipolaridade, que a pessoa entra numa euforia tão grande que ela acredita, então, que ela vai conseguir tudo, que ela vai fazer tudo, que ela vai trabalhar 3, 4 dias sem dormir. É quase que ela saísse da realidade. Por isso que antigamente, antes da nova classificação, a gente chamava isso de psicose maníaco-depressiva. Psicose maníaco-depressiva, ou seja, da mania para a depressão. E por que psicose? Porque às vezes a pessoa quase que sai da realidade, dissocia da realidade. Por isso que chamava antes de psicose maníaco-depressiva. Mas é mania por conta dessa, porque é um problema de um transtorno do humor. O que a gente está falando de manias são aquelas ideias persistentes que dominam a mente e que fazem com que a gente repita o comportamento de uma forma automática. Isso a gente chama de um transtorno obsessivo, que são as manias. Né? Se você pegar os manuais de psiquiatria, nós temos centenas de manias das mais diversas. Eu não vou entrar no detalhe. Mas o que é uma mania, por exemplo? Colecionismo. Sabe aquelas pessoas que acumulam tralha? Acumulam coisa, guardam coisa? Eu tive uma cliente que ela guardava caneta. Ela tinha caixas e caixas de caneta. Caneta. Ela pegava uma caneta, alguém dava uma caneta, ela ia lá e guardava. Às vezes ela ia num lugar, posso ficar com a caneta? Pegava e guardava. Mas para quê? Não sei, eu tenho vontade, eu gosto de acumular caneta. Ela tinha caixas e caixas e caixas de caneta. Caneta usada, caneta nova, caneta vermelha, caneta verde, caneta. Quer dizer, onicofagia. Sabe aquelas pessoas que têm mania de ficar roendo unha? Até o sabugo. Rói. Isso é uma mania. É um comportamento que vem com aquela coisa de roer unha, de roer unha, de roer unha. Alguns são mais severos, são mais graves, né? Como a tricotilomania. Tricotilomania é aquelas pessoas que arrancam o cabelo, algumas comem a raiz do cabelo. Elas arrancam o cabelo e comem o cabelo. Vão arrancando até ficar com falha. Arrancam do couro cabeludo, de outras pelos do corpo, de um modo geral. Dermatillomania. Sabe aquelas pessoas que ficam cutucando a pele? Cutuca até sair sangue? Cutuca a unha, cutuca aqui, o lado da unha, cutuca o cotovelo, cutuca o nariz, a espinha, cutuca... Então, cutucar... Rosa, cutucar em Portugal é um verbo cutucar? Ficar cutucando? Não? Como é que a gente pode falar em Portugal? Cutucar. Sim, também se utiliza esse termo. Cutucar. Sim, cutucar. sim. Ficar mexendo, até ferir, arranhar, coçar. Isso é uma mania. Cleptomania. Eu atendi uma cliente, ela entrava em lojas de departamento e ela tinha o prazer de roubar uma lingerie, de roubar um perfume barato. Ela tinha prazer nisso. Aquela coisa da tensão, da adrenalina de roubar pequenas coisas. Ela tinha dinheiro, não era roubava para poder, roubava para prazer. É uma mania, quer dizer, é um pensamento e um comportamento que é obsessivo, né? E tem hipocondria, pessoa que tem mania de doença, a mitomania, sabe a pessoa que tem mania de mentir, não consegue ficar sem mentir, ela tem todo prazer se ela tiver... Eu tive um cliente que ele falava assim, ó, se eu tiver ele era um empresário, ele falou assim, se eu tiver 2 negócios para fazer, um eu engano alguém e o outro eu não engano, eu prefiro aquele que eu engano alguém, mesmo ganhando o mesmo dinheiro. Eu prefiro o negócio que eu engano alguém, que eu falo uma mentira, do que aquele que eu não falo mentira, mesmo ganhando o mesmo dinheiro. Me dá o maior prazer. E aí vai, nós temos uma série infinita. Por quê? Qual é a diferença? Não tem aquele sofrimento que a gente estava falando no toque. Tem uma repetição, o sofrimento às vezes aparece mais à frente, mas ele não tem aquela característica do toque. Então tem pessoas que aparecem às vezes no consultório com manias das mais diversas, manias às vezes mais sutis, mas que porque tem um pensamento obsessivo e elas não conseguem deixar de repetir. Essa cliente que eu atendi que era cleptomaníaca, ela fala assim, mas é tão bom, mania por sexo, ninfomania, né? Então a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho um desejo de fazer sexo todo dia, várias vezes, não sei o quê. Quer dizer, tem uma compulsão, mas em cima de uma mania, de um pensamento repetido localizado para aquilo. É uma mania. Então, essa mania a gente chama de transtorno obsessivo. Qual é a grande diferença do toque? Não tem aquele sofrimento do pensamento invasivo. Não tem aquela coisa da ansiedade. Tem um prazer, tem alguma coisa que a pessoa busca e ela não sabe como quebrar isso. É um processo completamente diferente, igualmente grave para algumas pessoas,
Algumas pessoas não se dão conta de que é um problema, porque como tem, às vezes, um prazer, ela não se dá conta, mas a gente conviver com pessoas assim é muito complicado, porque a gente vê ela repetindo sistematicamente esse tipo de comportamento. E o outro são as manias. Manias, entre aspas, né? O que são? As nossas manias. A salvação de todo mundo aqui agora. Inclusive a minha. Quando eu estava lá contando as cadeiras lá da palestra, eu não via. Ou seja, é um traço obsessivo? É. Mas qual é a grande diferença? Ele não traz um prejuízo para a vida do trabalho, a vida na família, a vida social. Quer dizer, eu contar as cadeiras não traz nenhum problema. Se eu não contasse, não tinha nenhum problema. Mas eu tinha uma mania de chegar lá e contar. Se não contasse, imagina, uma vez eu fui num lugar que as cadeiras estavam todas embaralhadas. Eu falei, gente, não posso contar, porque ela tudo embaralhado, né? Isso não me trouxe nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, nem nada. Ou seja, eu tenho uma mania de arrumar de uma determinada forma, pendurar a chave daquele lugar, arrumar a carteira com dinheiro de uma determinada ordem. Se eu não tenho sofrimento quando isso é alterado, isso não é uma patologia. Então, eu tenho um traço obsessivo, quer dizer, tem um traço aí de uma repetição, não necessariamente quem tem um traço vai necessariamente desenvolver um toque, isso não é uma regra, mas eu tenho uma tendência a ter aquele tipo de repetição. Mas isso não me causa sofrimento. Então, é uma mania, entre as manias que nós temos, quase todos nós temos. Muitas vezes as pessoas têm esse tipo de mania, ou desenvolveram por conta da pandemia um tipo de mania, um tipo de comportamento, e elas acham que elas estão com toque, porque elas repetiram em algum momento, num momento de maior ansiedade, um tipo de comportamento mais compulsivo. Muito cuidado, então, porque a gente pode receber pessoas que vêm diagnosticadas e que, na verdade, não têm esse tipo de quadro. Volto a dizer, para mim, da forma como eu trabalho, isso não importa muito. Por quê? Porque, na verdade, eu vou abordar e trabalhar da mesma forma. Né? Ou seja, qual é essa grande diferença para entender? Eu estou sempre no meu método, com esses quadros ou qualquer outra patologia, mas aí entendendo isso, tem uma especificidade. O toque tem uma característica de um traço de caráter, como a gente falou aqui da culpa, um traço de caráter de controle, características de influências espirituais que podem estar aumentando isso, e aí no meu método a gente vai poder trabalhar para poder ajudar as pessoas a quebrar isso. Mas qual é a grande lógica desse método? Do método de transformação da consciência? É buscar a causa das causas. A gente vai orientar para que o cliente, às vezes, na maioria das vezes, procure o psiquiatra para tomar medicação. Por quê? Ele precisa aliviar o sintoma físico. Mas nós vamos buscar a causa que está por trás daquele pensamento. Vamos buscar a causa que está gerando aquela ansiedade que vai desencadear o toque. E não simplesmente trabalhar no sintoma, que é o que muitas vezes as abordagens tradicionais fazem. É só buscando a origem que a gente vai fazer realmente ajudar o cliente a modificar, a transformar a maneira como ele pensa, como ele reage. Aí ele vai fazer isso. E ele naturalmente vai conseguir sair desse quadro. Apesar de exigir um tipo de investimento do cliente, de tempo, de aprofundamento, que às vezes demanda mais tempo do que a gente gostaria. É um fato. Um toque estruturado, ele vai demandar um tipo de trabalho mais sistematizado para ajudar essa pessoa a sair. Não tem mágica. Mas também trabalhar só no sintoma não vai ajudar essa pessoa a modificar esse nível mais profundo. Então, a forma como eu vou trabalhar no meu método tem a ver com essa mudança, uma visão nova do ser humano, uma visão diferente do psiquismo, aonde a gente vê que esse sofrimento, qualquer que seja ele, o toque, o TPOC, uma mania, um transtorno obsessivo, ele é uma reação do psiquismo porque há alguma coisa que ele precisa transformar na sua vida. Por isso que no meu modelo eu chamo isso de pedagogia do sofrimento. Ou seja, todo sofrimento ele tem a ver com um aprendizado necessário que aquela alma precisa desenvolver e que, não tendo aprendido, desencadeou aquele problema, aquela patologia, aquele transtorno. É, então, pelo sintoma que a gente vai levar o cliente a poder perceber o que ele precisa modificar, o que ele precisa conhecer do traço de caráter dele que está gerando aquele problema. Foi o que eu falei para vocês, aqui eu não vou aprofundar, evidentemente, porque demanda um aprofundamento maior, mas, por exemplo, no toque, se a gente não trabalhar, encontrar a origem da culpa que aquele sujeito tem a nível inconsciente, ele poder tomar uma consciência, desmontar, transformar essa culpa, ele vai continuar reproduzindo o comportamento automático, ou vai deslocar para um outro tipo de patologia, vai somatizar numa doença crônica. Então, enquanto a gente não encontra a causa das causas e vai buscar aquilo que está gerando
o motivo daquele pensamento, no caso do toque, vai ser difícil de sair daquilo. Porque, nesse entendimento, eu não vou trabalhar só na consequência, não vou trabalhar só no sintoma. Nós vamos encontrar o que esse indivíduo precisa transformar, modificar, para poder sair do sofrimento. Por isso que eu digo que o sofrimento ele é pedagógico. Ele está levando necessariamente a gente, quando a gente sofre, o sofrimento está levando a gente a modificar alguma coisa. Quando a gente encontra, ajuda o cliente a encontrar o que ele precisa mudar e ele muda, ele vai sair. Ele vai sair do sofrimento. Não é? Claro que aí são caminhos, às vezes, mais tortuosos, mais difíceis, mas isso é que torna, por exemplo, o meu método tão potente. É porque a gente vai ajudar o cliente a perceber como é que ele começou a construir aquilo, e aí, então, ele sabe como é que ele vai desconstruir aquilo, porque é ele que faz a terapia, não sou eu. Eu tenho um caminho para ajudá-lo nesse processo, mas quem faz é o cliente. Alguns de vocês já me viram falando isso. Eu sou muito bom no que eu faço, eu sou excelente terapeuta, mas eu posso fazer 100% da minha capacidade, da minha competência. Se o cliente não faz 10%, não acontece nada. O processo de transformação, ele tem a ver com a mudança que o cliente vai fazer. Agora, eu sou um facilitador do processo. Sou uma peça importante, mas não sou eu que faço. Senão todo mundo tinha passado na minha mão e tinha ficado bom. Todo mundo. E não é isso que aconteceu. Por quê? Porque tem pessoas que vão conseguir mudar alguma coisa, tem outros que vão mudar mais, outros vão mudar menos. E aí o nosso papel é ajudar a encontrar esse caminho de saída. E não achar que a gente vai resolver, como muita gente promete na internet, o que é quase uma falta de respeito com as pessoas. Tá? Por isso que na hora de a gente trabalhar, por exemplo, vocês viram aqui, na hora que eu estou falando dos pensamentos invasivos, o que a gente vai trabalhar? Numa abordagem de partes internas que ajuda o cliente a perceber que parte interna dessa, que é dele, está promovendo aquele tipo de pensamento, que está promovendo todo esse desequilíbrio. Então, a gente vai acessar esses conteúdos inconscientes que podem estar relacionados a um processo de história pessoal que está ali ainda fragmentado, um medo, uma herança familiar, quer dizer, algo que vem sendo repetido da ancestralidade dele. Pode ser uma crença inconsciente que ele estabeleceu a partir de um determinado momento. Esses são alguns dos conteúdos de origem que a gente vai poder identificar, e na hora que o cliente toma consciência disso, ele desmonta essa lógica do pensamento, integra essa parte interna, ele deixa de ter aquele pensamento invasivo. Ele deixa de ter aquela preocupação excessiva por perfeccionismo, de não poder errar, de ser crítico. E na hora que ele reduz isso, o comportamento começa a ficar mais ajustado, mais sereno, e ele pode, então, fazer escolhas conscientes de como ele vai reagir em cada momento. Mas isso exige uma forma diferente de trabalhar. Então, como tratar? Aí eu tenho o método, que é o método de transformação da consciência. Ou seja, usar os métodos que eu desenvolvi de partes internas, como a gente colocou aqui, né? A constelação sistêmica transpessoal, porque nós estamos falando de um sistema psíquico que está com um colapso. Então, isso pode ser constelado. E na constelação trazer à tona para o cliente poder tomar consciência do que está gerando aquele toque. Uma história dele, de passado. Ou então usar a terapia regressiva numa combinação desses métodos para realmente poder ajudar essa pessoa a sair desse transtorno. Não adianta ser só a técnica, não adianta só fazer uma regressão, não adianta só fazer uma constelação. As pessoas não entenderam isso ainda. A técnica pela técnica, ela não vale quase nada. Ela é importante dentro de uma proposta de a gente saber para que a gente está utilizando a técnica. O que a gente está buscando, como é que a gente entende o problema, como a gente está fazendo aqui, como é que a gente entende o problema do cliente, para aplicando a técnica poder ajudá-lo. Senão a técnica pela técnica não vai necessariamente ser de utilidade para ele. Nós temos que saber para que nós vamos aplicar essas técnicas. Tá? Bom, em função disso, né, eu tinha falado, muitas pessoas já me falaram, eu resolvi fazer, então, para aqueles terapeutas, para quem quer ser terapeuta, para os terapeutas que quiserem, no dia 25 agora de fevereiro, sábado, sem ser o próximo, eu vou fazer uma imersão prática sobre toque, sobre manias e sobre TPOC. Como a gente pode entender essa dinâmica, como a gente pode tratar os nossos clientes com o que tem toque. Vou dar demonstrações práticas sobre como a gente pode trabalhar com toque. É uma imersão de um dia, prática, é uma imersão paga, né? Mas para aquelas pessoas que estão assistindo aqui, para aquelas que se inscreveram, mesmo aqui não assistindo, mas que se inscreveram, a Carol vai colocar aí, tem um link e o valor dessa imersão vai ser um valor acessível. Nesse primeiro momento, para quem está aqui, vai ser um desconto significativo, para que vocês possam, quem tem interesse nisso, possam participar e a gente poder ver uma forma de como vocês podem melhorar a abordagem
do transtorno obsessivo, compulsivo, do transtorno de personalidade obsessiva compulsiva e das manias. Então, vai ser dia 25, vai ter aí um link aí em algum lugar que vocês vão ter, para que vocês possam, então, aqueles que quiserem, participar conosco. Uma novidade ou um bônus, aqueles que são meus alunos que estão nos cursos atuais, tem um desconto especial. Depois vocês entram em contato com a Carol e tem um desconto para quem quem está nos cursos, né? Quem está na mentoria do Transformação da Consciência, na parte prática, do Destrave Dinheiro. O pessoal que está atualmente nos cursos vai ter um desconto para poder facilitar para que vocês possam também participar disso, enriquecendo aí essa proposta. Dia 25, sábado, de 9 até às 17h30, horário do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o valor dessa imersão normalmente é 400 e poucos reais. Eu coloquei agora por R$270 para quem estiver se inscrevendo. É um valor baixo para um dia inteiro de prática. Eu vou explicar como eu entendo o toque, como é que a gente pode trabalhar e fazer demonstrações práticas. Eu vou mostrar como é que eu faço. Tá? Então, aqueles que quiserem, estão convidados a participar com a gente. Vai ser um dia bastante interessante de prática. Perguntas. Adriana Malaquias. Convivi durante 9 anos com bipolar. Sem diagnóstico, esse sofrimento foi a ponte que me... Gente, eu já falei, Adriana, acho que você não me conhece, né? Sim, eu costumo dizer que eu sou assim, eu tenho uma alma feminina, mas eu não sou mulher. Eu não consigo, gente, olhar para os quadradinhos, olhar para o chat. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Eu tenho uma alma feminina, mas eu não consigo fazer como as mulheres fazem. Convivi durante 9 anos com um bipolar, sem diagnóstico. Esse sofrimento foi a ponte que me trouxe aqui. Conviver com uma pessoa bipolar ou com uma pessoa com um toque estruturado é um grande desafio. Porque não há uma racionalidade na pessoa onde você possa dizer assim, nossa, o que você está fazendo é um absurdo, não precisa fazer isso aí é demais. Porque a pessoa ela não consegue sair dessa armadilha. Quem tem o toque ainda tem o sofrimento de saber que aquilo é exagerado. Quem tem a bipolaridade, por isso que a gente chamava de psicose maníaco-depressiva, às vezes não percebe que está na mania e depois cai na depressão. E oscila de tal forma que a pessoa não se dá conta, não tem consciência do tipo de saída que ela tem. É um sofrimento muito grande. E quem está acompanhando tem que ter essa noção, porque precisa ajudar essa pessoa a ser ajudada, a procurar uma ajuda de psiquiatra e de uma terapia eficaz, porque senão só a medicação é o tipo de cliente que não toma medicação, acha que a medicação vai fazer mal, toma uma, depois tira a outra, acha que essa está dando dor de cabeça, aí diminui por conta própria. Porque um dos traços, por exemplo, que quem tem toque é ter um traço de dominação, de controle excessivo. Então, se tem um traço de controle excessivo, fica tentando controlar os efeitos, o remédio e tal. E aí interfere, não consegue entrar na medicação. Tem que ter um suporte, um acompanhamento muito significativo. Né? E o da bipolaridade é porque a pessoa, às vezes, ela fica numa tal identificação com o poder que ela é capaz de fazer, que aí depois, quando ela percebe que não vai conseguir, ela vai para a depressão. Até depois ela acha que vai conseguir de novo. E aí depois cai na depressão. Isso é muito cansativo para quem está próximo. Por quê? Porque não é uma lógica racional que a gente pode levar a pessoa para ter mesmo, acho que eu tenho que precisar de ajuda. Normalmente ela só vai precisar buscar ajuda quando ela está no auge da dificuldade. Para quem acompanha, né, a pessoa com bipolaridade, o melhor momento para buscar ajuda é quando está na depressão. E quando está na euforia, é muito difícil. É muito difícil. Porque ela está tão identificada numa atividade e ela não consegue fazer isso. Quando ela está na depressão, fica mais fácil dela poder aceitar uma ajuda, ser levada ao psiquiatra. E aí a medicação, como você está colocando, né, acaba estabiliza porque começa a atuar numa estabilização do humor. Só que não resolve a origem. E normalmente essas pessoas vão ter que tomar medicação pelo resto da vida. Se não tratarem a origem, se não fizerem um tratamento compatível, psicológico, terapêutico, elas vão precisar da medicação pelo resto da vida. Enfim. Legal, obrigado. Perfeito sua explanação, obrigado. Nos separamos e ele acabou falecendo. Cada alma está cumprindo aí o seu aprendizado. Diga, Fabiana. Pergunta. Para a gente terminar. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida que eu estou estudando, começando a estudar sobre o transtorno de acumulação. E ele, no histórico dele, ele fazia parte estava dentro do toque.
né, do subgrupo, da subdivisão. Isso. Depois ele saiu. Aí eu estava Isso. pensando, por que ele saiu? Aí vendo o seu gráfico, será que foi por causa desses pensamentos? Enfim, é Exatamente. uma coisa que fica na minha cabeça. Porque Sim, não tem esses pensamentos que ficam. Você está estudando isso para quê, Fabiana? Desculpe perguntar. Você é terapeuta? Sim, sou da TTS 11. Você do TTS? Do Jovem. 12? Uhum. Estaremos lá em março, hein? Março estarei lá. 11. É a turma do TTS. É um monte de gente rindo aí. Tem um monte de gente rindo aí. Olha só, um monte de gente rindo do TTS. Sei lá, Mirtia, Jane, todo mundo rindo. Adriana, Maria Angélica, todo mundo rindo do TTS. Para quem não conhece, TTS é um curso de Salvador que eu normalmente vou lá, dou 2 módulos sobre os meus métodos lá. Então, o pessoal sempre prestigia aqui. Fabiana, quando a gente começa a estudar isso, e mais recentemente, principalmente no DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria Americano, de doenças psiquiátricas, ele foi atualizado. O que acontece? Numa visão do paradigma materialista, é um grande desafio para o psiquiatra, porque as nuances de cada quadro vão se tornando, por exemplo, o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, ele é recente, ele não tinha essa denominação. Depois eles viram que, aí não, percebe assim, então, tá vendo? Não é um pensamento invasivo, é da própria personalidade, então não é um transtorno de ansiedade, é um transtorno de personalidade. Na explicação que eu te dei, você vai dizer assim, não, peraí, mas parece a mesma coisa. Só que como eles usam um critério, eles tiveram que abrir uma outra classificação para poder colocar num outro grupo, porque a medicação vai ser diferente. Tá? No transtorno de acumulação, normalmente a diferença não é do toque, porque o tipo de pensamento, como eu falei, a pessoa que acumulava a caneta, ela não tem um pensamento, você tem que acumular a caneta. Não tem. Ela tem uma compulsão de acumular, porque ela tem a sensação de que isso é melhor. Começa a falar assim, não, eu gosto. Se você muda, ela tem algum desconforto, mas não é com aquele pensamento. Aí, e o transtorno de acumulação, ele é muito frequente. Ele tem uma incidência, né? Muito maior do que, por exemplo, o toque. Nós temos um toque em torno de 2 a 4% da população tem toque no mundo. Quando você pega, por exemplo, o transtorno de acumulação, ele chega a 7%. Então, é um que tem uma característica muito fora. Então, eles abrem, às vezes, uma classificação diferente. Não sei se é 7, não me lembro agora o número exato, mas ele tem um número diferente. Então, isso faz com que eles vão identificando características para poder classificar em qualificações de quadros diferentes, até porque, para o psiquiatra, isso vai ser importante para a estratégia do tipo de princípio ativo que ele vai usar. Né? Só que, na prática, os quadros eles se misturam de uma tal forma que é um desafio para o nosso colega psiquiatra. Por isso que, na maioria, é ensaio e erro. Por quê? Ele põe uma medicação, para um funciona, para outra ele tem que combinar com o antidepressivo, porque só o ansiolítico não dá. Aí da outra ele tem que mudar, porque não pode ser o aprazolão, não sei das quantas, tem que ser a nova fórmula que agora tem. Porque ele tem que tentar encontrar uma forma de estabilização, né, do humor, ou do lítio, enfim. E aí, a classificação acaba procurando atender isso. Nós vamos ter aí, às vezes, por isso que eu não me prendo no diagnóstico, entendeu? O diagnóstico é importante para a gente conhecer, mas eu não prendo, então, é claro que quando a gente pega uma pessoa com toque, eu comecei a identificar que tem uns tipos de traços de caráter que são específicos, tem um tipo de característica de trauma que a pessoa traz que é mais específico, mas mesmo assim, 70% das pessoas têm culpa. Tem 30% que não aparece culpa. Então não adianta falar, tem culpa. Por isso que, né, por exemplo, na imersão eu vou falar mais sobre essa estrutura, porque isso ajuda a gente, por exemplo, como é que a gente vai fazer, você está no TTS, né? Como é que eu vou fazer, de repente, uma regressão, uma constelação com esse cliente? Não adianta só fazer uma constelação. Eu tenho que fazer algo que esteja relacionado a essa dinâmica dele, para que traga a origem dele. Não adianta só o diagnóstico. O diagnóstico é importante como referência, mas não como base para a gente poder fazer, com isso eu vou fazer isso ou aquilo. Porque isso, na verdade, a gente não atende o diagnóstico, a gente atende pessoas. A gente não atende o diagnóstico, a gente atende pessoas. E as pessoas trazem uma história completamente diferente uma das outras. Né? Então, eu, dentro da minha experiência, é claro que muitas vezes eu vejo características que vão se repetir nos clientes. Beleza. Mas eu quero dizer para vocês que eu me surpreendo todo dia. Eu acho um monte de coisa. Só a regressão eu já fiz mais de 10 mil regressões. Aí eu tenho uma sempre, eu acho que pode ser isso. Depois eu vou ver, não é aquilo, é uma outra coisa que aparece como origem. Então, aprender a fazer um método que traga aquilo que realmente é a origem, não o que eu acho antes, é fundamental para a gente poder realmente ajudar as pessoas. E não o diagnóstico. Tá? Mas, normalmente, a classificação ela tem esse tipo de evidência de realidade, né, de consultório do psiquiatra. Tá? Ok?
Ok, Fabiano? Ok, obrigada. Viu? Muito bem. Alguma pergunta? TTS 10 já formados. Esse pessoal do TTS. O TTS 11 é a melhor turma que tem, que é a que está agora, né? Ah, não, era o do 10, mas eu falei isso do 10 também, né? O 10 eu também falei. Né? Que o 10 era a melhor turma. Cada turma que eu vou lá tem que dizer que é a melhor, gente. Então o pessoal me bate. Muito bem. Então, eu estou terminando. Duas coisas, então. Logo depois do Carnaval, eu vou começar com aulas gratuitas nesse projeto que se chama Momento do Terapeuta Transformador. Vou trazer semanalmente temas de interesse de atendimento, estratégia de atendimento, patologias, etc. Porque é uma forma de trazer realmente uma base, trocar. Você sabe que eu entrego tudo mesmo, que eu tenho que falar, eu vou falar, para ajudar os terapeutas que querem ser terapeuta a poder ter uma formação na direção do terapeuta transformador. E vocês estão convidados, a Carol deve ter colocado em algum lugar, quem quiser fazer essa imersão, é uma imersão online, ao vivo, comigo, prática, onde eu vou falar para vocês entenderem como é que eu entendo o toque e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e as manias, e vou fazer demonstrações, umas 2 demonstrações, de como a gente pode começar a trabalhar com clientes que tenham esse tipo de patologia. Então, para aqueles que quiserem estar conosco, vai ser dia 25 de fevereiro, vai ser um prazer estar com vocês, é só ver aí no link aí. Qualquer dúvida, vocês depois entrem lá nos grupos que vocês estão, que também a gente vai colocar esse link lá, porque quem está inscrito aqui vai poder ter esse benefício de um desconto, né? Aí depois, quando chega, depois aquele negócio do pessoal do marketing, né? Depois aumenta para não sei quanto, 324, aí depois, hoje está R$ 270. O pessoal de Portugal queira fazer, fala comigo, porque aí a gente faz, não faz pela plataforma, né? Faz pelo pagamento em euros mesmo lá em Portugal. Aí eu mando para vocês uma forma, quem quiser participar, só para fazer um esquema diferente, porque na plataforma dá confusão para o pessoal de Portugal. Deixa comigo, Maria Joaquina. Já recebeu lá o link da formação, né? Estaremos aí, ó, abril, junho, Anabela, abril, junho e setembro. Deus quiser. Estarei em Portugal. Vamos aí fazer. Sim. Bom, estaremos aí. Bom, gente, qualquer dúvida, entre lá no grupo, pode mandar pergunta, fique à vontade. Foi um prazer estar com vocês aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Quem está comigo amanhã na prática e no encontro da formação, até amanhã. Para aqueles que vão entrar no bloco e não vão vir quinta-feira, quinta-feira tem destrave e dinheiro para quem está, né, Adjane? Né? Mas tudo bem. Se não, para quem estiver comigo, então, depois do Carnaval na imersão e depois do Carnaval, semanalmente a gente vai estar no momento de um terapeuta transformador. Ok? Quem tirou foto? Quem tirou foto? Quem tirou foto? Quem tirou foto? A Ana Bela tirou foto. Manda foto, eu esqueço de tirar foto. Gente. Pessoal, tira foto. Eu esqueço de tirar foto. Gente, sabe vai tirar foto? Como é que é, né? Como é que é? O pessoal que não me conhece vai tirar foto. É assim, uns ficam assim, gente. E outros ficam assim. Isso. Pode tirar foto. E aí vai aparecer na foto como todo mundo batendo palma para mim. Então, assim, parece que está todo mundo batendo palma, né? Vai ficar legal, né? Todo mundo batendo palma. Bacana, né? Beleza. Gente, boa noite, fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Vai estar gravando. Professor, obrigada. Bom, Até amanhã. Depois está disponível. Tchau. 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 Um abraço, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, volta, Cândida. Boa Vai. noite, tchau.